capítulo 5 do livro Cruel Filosofia do Narcisismo, está sendo relançado agora até julho, julho, por aí. Corrigindo alguns erros da primeira edição, 2021, tem 5 anos que ele saiu. E nessa segunda edição, deve ter uma apresentação devido às novidades, né? Encontramos algumas coisas novas com relação ao narcisismo. É importante lembrar uma coisa, né? Em 1914, aquele período inicial ali, o narcisismo era um termo muito da psiquiatria. O cara estava internado no manicômio, conversava sozinho, estava fora da realidade. De vez em quando é bom voltar para a realidade, né? Tem um jogo de futebol agora aqui do lado, né? Todo mundo torcendo para o Vasco empatar o jogo. Então você está no chão da realidade ali. Mas uma pessoa que está internada no hospício, ela não liga mais para essa realidade, né? Ela está desconectada, está alienada. Então, a pessoa alienada, ela não tem a mínima ideia. Boa noite, Marcelene. Primeira vez que vem, à vontade, tá? Vou acompanhar e perguntar. Uma pessoa que está internada no manicômio, né, num hospício, um hospital psiquiátrico, fora da realidade, ela não tem nenhum interesse mais se o Vasco vai ganhar hoje, virar o jogo, se vai perder para o Fluminense, se vai para a final do campeonato. Essas coisas não, né, não impactam a vida dele. No tempo do Freud, esse vocábulo que hoje se fala todo instante, o narcisismo, ele existia o vocábulo apenas no meio psiquiátrico. E quando o Freud comenta o caso Schreber, o presidente que teve um surto psicótico e foi internado numa clínica, afastado da meio social, né? Ele analisa a partir desse quadro de psicose, não do neurótico comum. Daí a pouco ele começa a perceber, e aí ele acrescenta um artigo fundamental da psicanálise, de 1914. Ele resolve incluir o narcisismo na psicanálise, né? Vai ter um comentário bom nesse capítulo, que é do Popper, dizendo que a ciência, para ser ciência, tem que ter um erro nela. A ciência não poderia ser blindada, né? Assim, tá? Até na matemática, você vai dividir por zero, o computador para, né? Ele trava. O professor sempre falava, ó, x no denominador aqui não pode ser zero, porque se for zero, você vai dividir por zero. Pega a maquininha de calcular e divide por zero para ver. Tem que desligar e ligar de novo. Então, até na matemática tem o furo, né? Falha. A falha que é humana. Então, o Popper vai... Boa noite, Juliana. O Popper vai comentar aqui mais na frente, a gente vai aproveitar, porque o Popper comenta em 1930, eu acho que é. Faz uma crítica do marxismo, da psicanálise, que o Freud não mostrou o erro assim tão evidente. Porque também, assim, se você... né? O médico diz assim, olha, nós vamos para o centro cirúrgico, mas a medicina não é uma ciência exata, tá? Pode não dar certo, mas não tem outro jeito, você tem que ir. Tá? Vai salvar a sua vida e se você morrer lá dentro, né? Não fala assim dessa maneira, mas a medicina admite a falha, né? Mas, em geral, é vergonhoso você dizer... Eles não gostam muito desse livro do narcisismo, porque mostra um Freud humano, né? Tá? Freud não é infalível. A leitura que está sendo feita aqui pelo professor aqui da UFS, o Vitor Sei, né, que está aqui no YouTube, uma espécie de material que é um audiobook comentado, né, uma leitura comentada, e fica para quem consultar, porque quando você passa 2 horas ouvindo um capítulo desse, quando você for ler depois, quem tiver o livro acompanhado desse YouTube, ele fica facilitado, porque mesmo que ele não comente todas as linhas, vai pegar o essencial, né? Pronto, Vitor, introdução, 10 minutos, 10 para as pessoas chegarem e esquentar um pouco os ouvidos, né? Hoje tem menos gente, normalmente tem umas 15 pessoas, 12, hoje os colegas não estão presentes no horário certo, talvez chegue mais tarde, tá? Mas tem um horário aqui de 2 horas para apresentar o capítulo, acho que é suficiente. Se começar às 8h40, aí atrasa, né? Então, vamos dar início.
noite para todo mundo. Agradeço mais uma vez aí o Adelmo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo Está me bem. ouvindo? Tá me ouvindo bem? Beleza. Então, continuamos Tá esse gravando? trabalho de Tá gravando. livro. Hoje Tá, o sim. quinto seminário sobre o capítulo. Tá um pouco contado, viu? Tá pipocando. É. Alô, Vitor? Agora apagou de vez. É a conexão. A conexão está instável? Você tá onde, Vitor? Você tá em qual lugar do Brasil? Vitória. Porque aqui no Paraná tá um tempo horroroso. O Ellen, para piorar, está perto de mim aqui. Deixa eu ligar aqui pelo celular. Nós Ligar pelo celular. hoje é de Cambori, tem Vitória de Cambori. Hoje eu não tinha usado o computador ainda, internet, então, mas... Rapaz, as últimas vezes todas estava ótimo, Vitor. Hoje é que está alguma coisa, está um cisco aí, porque não está normal ouvindo, hoje. né? Está normal. Que estabilizou aqui, tá? O sinal melhorou. Então, 5, está aí na tela, o título, a falha narcísica, sua causa para o que falha, que é o primeiro capítulo da parte 2 do livro, parte 2 que é intitulada Psicanálise, o idealismo que cai com o narcisismo. O ponto de partida é um aforismo, né, que diz que o narciso chega sempre atrasado relativamente a si mesmo. Esse aforismo antecipa o núcleo do problema que Freud irá formular retrospectivamente. Agora caiu mesmo. Vou mandar aqui um aviso, né? Caiu. Dentro do celular. Adelmo, fala para ele desligar o modem, tudo que às vezes resolve. Ou então fazer pelo dados móveis, né? Pelo celular. Também. Porque agora caiu de vez. Opa. Se atrasar alguns minutos, problema nenhum. Calma, tá bom, Vitor. Não tem problema nenhum se qualquer. Enfim, se começar talvez do celular, quem sabe, né? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Agora Agora estou tá no celular. perfeito. Tá com dados, Tá, então vou ficar no tá com dados celular, essa móveis luz em agora. cima. Melhorou bastante. Melhorou, né? Beleza. Então, vamos lá. O aforismo, né? O Narciso chega sempre atrasado relativamente a si mesmo, e ele antecipa o núcleo do problema que o Freud reformulou retrospectivamente. Em 1930, Freud retomou o próprio percurso teórico para comentar aquilo que reconhece como uma falha decisiva. Ele escreveu, né, no Mal-Estar na Civilização, o seguinte, tá, a citação: todo analista admitirá que ainda hoje isso não parece um erro há muito constatado, mas uma mudança tornou-se imprescindível quando nossa pesquisa avançou do que é reprimido para o que reprime, dos instintos objetais para o eu. Foi decisiva, nesse ponto, a introdução do conceito de narcisismo, isto é, a compreensão de que o próprio eu se acha investido de libido constitui mesmo o reduto original dela, em certa medida permanece como o seu quartel-general. Essa libido narcísica volta-se para os objetos, torna-se então libido objetal
e pode transformar-se novamente em libido narcísica. O conceito de narcisismo tornou possível aprender analiticamente a neurose traumática. Em outra tradução do mesmo trecho, publicada com o título Mal-Estar na Cultura, né, porque lá no alemão, Bildung, a tradução normalmente é cultura, mas o texto ficou conhecido como civilização, né? E aí diz o seguinte: todo analista admitirá que mesmo hoje isso não soa como um erro há muito superado. Porém, uma modificação foi indispensável quando nossa investigação avançou do recalcado para o recalcador, dos impulsos objetais para o eu. Neste ponto, foi decisiva a introdução do conceito de narcisismo. E aí, atenção para o detalhe, né? Em uma versão, o erro aparece como constatado, na outra, como superado. Essa diferença de tradução não é de conteúdo, como se pode verificar no texto alemão de Freud, né? Que aí eu retraduzi em português, seria: todo analista admitirá que isso ainda hoje não soa como um erro há muito superado. Que é Unbewusste, né? Em alemão. É nesse ponto que a falha deixa de ser um detalhe secundário e passa a operar como causa. Só a causa, insiste Freud, para aquilo que falha. Até 1914, o narcisismo não integrava a teoria freudiana. A introdução desse conceito produz um deslocamento decisivo. A investigação deixa de se concentrar exclusivamente no reprimido e passa a interrogar aquilo que reprime. Abandona os instintos objetais e se volta para o eu. Com isso, o recalcador deixa de ser uma instância externa e passa a ser o próprio eu, o eu de Narciso. Então, nesse texto de 1930, o Mal-Estar na Cultura, ou na Civilização, o Freud reconhece publicamente um erro teórico. Ele próprio afirmou, em outro momento, que o conceito de narcisismo foi um parto difícil, expressão que aponta não apenas para a complexidade conceitual, mas também para a dificuldade de tornar público certos dados privados. E já em 1914, 16 anos antes, Freud sabia que a introdução do narcisismo havia provocado um abalo na psicanálise. A gente já discutiu isso em encontros anteriores, né? Aqui, Vitor, um comentário interessante, porque os dois artigos, as duas traduções, mencionam que o eu, né, o eu agora, que é o controlador dos impulsos, que às vezes falha. O eu no controle do impulso, muitas vezes ele falha, né? Will Smith levantou e foi caminhando resoluto em direção ao Chris Rock, deu um tapa na cara dele com o mundo inteiro vendo. Essa frase que o eu é que o corpo quer gozar, né? O corpo quer encher a cara de uísque, sexo, levar a vida libertina. Mas quem administra isso é o eu, meu, responsável pelos meus atos na sociedade, pelos quais eu pago, né? Por essa frase do Freud, que chama o eu passa a ser o depósito, o quartel-general, o gestor da libido do corpo, é que é uma novidade, então, que ele deixou mais ou menos oculta lá para trás, mas em 1930, quando estava com 74 anos, ele faz uma correção, ele diz, né, que a nossa pesquisa avançou, isso que está reprimido para quem reprime. Quem tem que me reprimir sou eu mesmo. Não posso andar nu na rua, tirar de cueca, essas coisas evidentes, né? Então, é a coisa sutil, porque ele não escancara muito, ele não bota um artigo assim, gente, eu errei, né? Dessa maneira como eu estou falando, ele evita falar para não prejudicar a própria teoria. Né? Faz parte desses pensadores também, esse tipo de atitude, né? Tá? Então, voltando aqui, Vitor. Vamos lá, então. Então, no início da elaboração teórica, o Freud supôs que o agente repressor fosse essencialmente a sociedade. O retorno do reprimido aparecia, então, como uma revolta contra a repressão social. Com o narcisismo, essa concepção se transformou de maneira radical. O reprimido retorna contra o próprio eu. O conflito deixa de se dar apenas entre indivíduo e sociedade e passa a ocorrer no interior do próprio sujeito. É nesse ponto que a pergunta se impõe com precisão, né? Quem é que reprime? A sociedade reprime ou a própria pessoa reprime? Se reprime? A resposta freudiana é inequívoca. Quem reprime é o eu.
E o eu reprime a si mesmo para poder viver em sociedade. O eu acusa a sociedade repressora, mas tende a esquecer que ele próprio precisa se reprimir para que a vida coletiva seja possível. Em carta de 14 de março de 1911, o Freud formula esse paradoxo de modo exemplar. Se você indaga de onde provém a repressão, a resposta será da cultura. Mas se indaga de onde provém a cultura, a resposta só pode ser que é da repressão. A repressão é, portanto, segundo Freud, né, nesse texto, a condição de possibilidade da cultura. A cultura nasce da repressão e se mantém por ela. O indivíduo, por sua vez, repete em si mesmo o mesmo trabalho repressivo realizado historicamente por seus antepassados. O problema do eu é exatamente esse, contornar o seu próprio bloqueio interno. Que aqui, assim, se você tivesse 10 milhões de anos, você ia repetir em você a história da civilização inteira, né? Se o sujeito repetisse a história da cultura, ele seria o mesmo que ele é hoje. Ele vem herdando os bloqueios culturais, salvo algumas tribos, né? Mas até agora ninguém, em nenhum lugar do mundo encontrou uma tribo que o cara fizesse sexo no meio da rua, por exemplo. Ou uma parteira estivesse dando o neném, assim, a luz, lá na pracinha. Coisa desse tipo animalesco, né? Que você Sim. vê no meio animal. Então, a cultura vem trazendo lá da origem um processo de repressão que é impossível ver sem ele, senão você não tem mais cidade, né? É isso que ele bota numa frase muito bonitinha, que, como diz o Vitor, assim, um paradoxo. Tá? Você tem que carregar a repressão nas costas. Você passa para os seus filhos, né? Ó, meu filho, isso não pode, você vai ser preso, se cuida, né? Seu pai não vai estar na rua. A repressão é transmitida sempre da lei. Né? Então, em 4 de julho de 1912, já no momento da descoberta do narcisismo, o Freud escreveu a Biswanger, uma passagem decisiva ainda pouco comentada, né? Eu cito: eu, né, o Freud, há muito tempo suspeito que não somente o reprimido, mas também o aspecto dominante de nossa vida, a essência de nosso ego, né, do nosso eu, é inconsciente, apesar de não inacessível ao consciente. Aqui ocorre um deslocamento teórico importante, fundamental. Não apenas o reprimido é inconsciente, a própria essência do eu é inconsciente. Essa formulação que autoriza a falar nesse trabalho do Adelmo de um inconsciente no eu, ou mais precisamente de um inconsciente narcísico. É esse inconsciente no eu que responde pela falha narcísica. Também já comentamos em encontro anterior. Sob essa perspectiva, torna-se possível compreender com maior precisão o artigo de 1917, intitulado Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, no qual Freud formula o célebre aforismo: o eu não é senhor de sua morada, né? O eu não é senhor de sua própria casa. Esse enunciado não deve ser lido apenas como efeito de um inconsciente que haja revelido o sujeito, mas de modo mais rigoroso como efeito do inconsciente instalado no próprio eu. Que é uma ideia muito comentada, né? A falha narcísica manifesta, por exemplo, em lapsos que expõem publicamente aquilo que deveria permanecer no espaço privado. Um recorte clínico ilustra bem esse ponto. Uma mulher, na véspera do Natal, ao ver o marido retirar do forno uma bandeja com um frango no lugar do peru, diz diante das visitas: meu marido não tem peru. Logo em seguida, constrangida, não sabe como agir. O lapso verbaliza algo que todos sabiam, mas que não era dito, né? Ela sustentava economicamente o marido. Nesse momento, o ego não foi senhor de sua morada. Trata-se de um ato falho bem sucedido, né? Porque ele revela uma falha na imagem ideal do casal. Algo que era consciente, porém contido, e rompe publicamente. A fronteira entre o privado e o público se rompe, né? O eu chega atrasado. A mulher se incomodava com aquilo, mas não era para falar em público e acabou falando. Né? Como diz assim, vazou. Né? Vazou. Né? Então, essa ideia de que o eu chega sempre depois pode ser iluminada também por uma frase atribuída a Tolstói, né, o escritor russo. Da criança de 5 anos até mim é apenas um passo.
mas do bebê recém-nascido até a criança de 5 anos, a distância é espantosa. A observação citada por Ernest Becker em A Negação da Morte aponta para o caráter não originário do eu. O eu não existe desde o início. Ele é um produto tardio. Freud formulou este modo rigoroso em 1914 no texto Introdução ao Narcisismo, né? É uma suposição, aí eu cito, uma suposição necessária de que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo. O eu tem que ser desenvolvido. Esse talvez seja uma das passagens mais importantes de toda a obra do Freud. Que o eu não é originário, ele advém, né? Ele é desenvolvido, e é justamente nesse desenvolvimento que ele falha. Então, em Freud, a noção de eu nasce no instante em que a criança pratica sobre si mesma uma nova ação psíquica. O eu, então, aparece como uma novidade, né? Ele é uma novidade, uma conquista, não é algo já dado desde o início, ele não pré-existe a experiência, ele advém da experiência. Essa novidade não é ensinada de fora, a criança a apresenta por conta própria. O outro não pode ensinar o eu pedagogicamente, nem praticar esse ato em nome da criança. Somente ela mesma pode realizá-lo. O eu não é transmitido, é produzido. Por isso, o Benveniste formula de modo tão preciso, né? É o ego que diz ego. É o eu de que diz eu. E aí, Freud também disse, né, mais uma citação, que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo. Ela não existe, ela precisa ser conquistada, e, como já foi dito, essa conquista não se dá por acumulação gradual, mas por um salto. O Freud é claro ao afirmar que deve haver algo que se acrescenta no autoerotismo. Esse algo é a grande novidade, corresponde a uma nova ação psíquica praticada pela própria criança para que o narcisismo se forme. Sobre esse ato, que somente a criança pode realizar, há um caso clínico particularmente ilustrativo. Uma criança adotiva vinha ouvindo dos pais expressões como filho do coração, todo filho adotivo, filho de branco pode nascer com pele escura, etc. Aos 5 anos de idade, a criança tem subitamente a ideia de perguntar: então vocês não são meus pais? Quem são meus pais? Eu tenho 2 pais e 2 mães? A partir desse dia, a criança passa a acordar chorando, a ter pesadelos, que narrava dizendo que aparecia uma bruxa que a levava. Temos aqui o advento do eu como uma espécie de traição. Traição a si mesmo e aos pais, produzida pela experiência. Algo se rompe, né, no campo da fantasia que sustentava aquela organização psíquica. Esse caso revela que a experiência antecede o eu e, ao mesmo tempo, o funda, né, funda o eu. A criança entra em contato com a realidade no mesmo instante em que adquire a noção de um eu capaz de questionar essa realidade. O eu nasce no momento da pergunta. Lembra lá do Descartes, né? O penso logo sou, penso logo existo. Criança com 5 anos de idade advogou em causa própria em frente a 2 pais adultos, pais dela, que tentaram ensinar com cartilha de adoção para evitar pergunta por tudo. Gente adotiva, assim, passa por um problema, tá? Eu estive aqui em Itaúnas, minha esposa, tempo atrás, estava do lado de fora, assim, enquanto a mulher costuma ficar na loja, escolhendo. Aí eu estava do lado de fora, rapaz, o proprietário da lojinha falou, olhou para mim e falou: sabe quem é aquele ali? Nós somos um sujeito com uma mochila nas costas, sondarigo, né? Ele dizendo: esse aí disse aqui, tá, que é do Uruguai, tem sotaque espanhol. 22 anos de idade, eles desconfiando aqui e ali, algum dizendo: você não é filho dos seus pais, tá? Já sabiam na vizinhança, mas o pai nunca fala, tá? E a mãe mais com medo ainda. Até que, um certo instante, ele botou os dois contra a parede e falou assim: vocês vão ter que me dizer agora, tá? Porque eu não aguento mais ficar com esse zuzuzu no ouvido. Até que os pais confessaram o crime. Daí, vocês nunca então me falaram isso, eu estou escutando fora da família. Pois eu vou embora. Ele pegou jurando aí. 22 anos de idade. A informação traumática, você não sabe como dar, porque sempre será traumático.
No caso desse, perdeu o filho. Se você informa com 5 anos, vai enrolando a criança, ela não é idiota, ela fala assim, tem coisa aí, né, rapaz? Pele de branco, filho adotivo do coração, um livrinho que fala que o papai está aqui, então, cadê o outro pai? Aí, ó, pegou os pais e... Rapaz, é uma questão séria essa questão da formação psicológica, tá? Você toma um choque, assim, de traição, né? Tá? Nem todo mundo aguenta, né? É. Eu vi que tem gente postando no chat, eu tô no computador aqui, a internet tá ruim, tô no celular, não consigo ver com a tela pequena. Tranquilo. Se alguém quiser ler o chat, a gente deixa ele lendo, né? A gente vai tocando aqui, porque... Beleza. Então, aí, nesse exemplo citado pelo Adelmo, né? Aí que surge o pequeno filósofo, aquele que pergunta sobre si mesmo. O menino teve um pequeno surto, né? Ele formulou suas próprias questões sobre a relação dele com essa família, e aí cai a fantasia, não existiam mais, né, os 7 anões aí, a analogia que o Adelmo faz. E aí, do ponto de vista da fábula, é como se a Branca de Neve e os 7 anões se materializassem de modo brusco. Começam a surgir bruxas, pesadelos, a objeto dos pais torna-se sujeito, passa a formular questões contra eles e se desenvolver. Os pais, então, já não conseguem sustentar a fantasia, narrativa fantasiosa. A criança se torna advogado de si mesma, perguntando pelos pais da realidade empírica. Ela passa a rejeitar livros de historinha e apresenta dificuldades cognitivas no desempenho escolar. E esse menino adotivo adquiriu a noção de realidade, com isso adquiriu consciência. E aqui vai lembrar o Dostoiévski que adquirir consciência é adquirir uma doença. É doença porque significa rasgar a fantasia e sofrer um choque com o mundo real. Sobre esse choque como desagradável, Freud escreveu em 1911, num artigo teórico publicado junto com o caso Schreber, que com isso foi introduzido um novo princípio de atividade psíquica. Já não se imaginava o que era agradável, mas sim o que era real, ainda que fosse desagradável. Esse estabelecimento do princípio da realidade resultou ser um passo de enormes consequências. A criança atravessa, então, um momento em que conquista um novo princípio de atividade psíquica, capaz de lidar com o que é real, mesmo quando é desagradável. E aí podemos notar aí a convergência entre duas passagens centrais do Freud. Em 1911, ele falou de um novo princípio da atividade psíquica, orientado para o que era real, ainda que fosse desagradável. Em 1914, ele afirmou que uma unidade comparável ao eu só se forma a partir de uma nova ação psíquica, necessária à constituição do narcisismo. E a criança precisa conquistar o eu para suportar a realidade. E aí, sobre esse momento, que é um momento de passagem doloroso, traumático, o Adelmo cita o Manuel de Barros, né, poeta, que no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas só para o som. Ao deslocar a função do verbo, ela delira, e esse delírio é criativo, né? Dá à criança a voz de fazer nascimentos. A educação vai tentar corrigir esse erro, o poeta, ao contrário, conserva a coragem de errar. Ele simula a infância para poder inventar um novo, né? Então, voltando lá, o trauma ele é fundante do eu. Os traumas futuros são remissões do trauma original que deixou o eu temeroso diante da realidade. E ele teme sem saber exatamente o que ele tem. O Nietzsche formulou esse impasse de maneira fulminante, no estilo dele impactante, né? Se souber que terá de atravessar a ponte, o sujeito explode. A travessia exige alguém segurando pela mão, né? A questão do narcisismo é justamente essa, como conduzir o sujeito para que ele dê a volta em torno do próprio bloqueio e atravesse por si mesmo a ponte que jamais atravessaria diretamente. Como fazer, por exemplo, com que um artista impedido de ser na adolescência possa vir a ser artista na maturidade?
Como fazer essa artista passar pela porta da lei sem perceber que passou e ainda negar depois o apoio recebido, revelando-se ingrata? A cena é paradoxal, mas é estrutural. É nesse ponto que a psicanálise formula sua pergunta fundamental, que é como a autoinvestigação pode esclarecer algo sobre o psiquismo profundo, se foi o próprio psiquismo sujeito suas dores e sofrimentos, né? E aí, por isso, a clínica psicanalítica se organiza como uma fala do sujeito endereçada à escuta de um outro. A tarefa do psicanalista é quase impossível. Ele precisa surpreender o paciente no instante de uma falha defensiva no espaço de um lapso. Trata-se de levar o sujeito a escutar a si mesmo por trás daquilo que disse. É preciso, portanto, jogar no erro do paciente. Como nos jogos, joga-se no erro do outro. A questão é saber como pegar o ego a contrapelo. O trabalho clínico opera no plano do imaginário. Nem mesmo o analista saberia resolver o problema do paciente se fosse enfrentá-lo diretamente no plano da vida real. O Casman de Andrade escreveu, de modo poético, sobre essa mesma experiência de castração da criança pela linguagem. Ele observa que a linguagem na ponta da língua parece fácil de falar e de entender, mas que na superfície estrelada das letras já não se sabe ao certo o que ela quer dizer. As figuras de gramática atropelam a criança, a formalidade da língua castra a criatividade. O poeta conclui dizendo que já esqueceu a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que brigava, em que namorava. Esqueceu dizer naquela língua breve, entrecortada da infância. Aqui se encerra praticamente o mesmo drama teórico, o nascimento do eu ao custo da perda da fantasia, como no caso lá da criança. Mais adiante, o poeta fala dessa língua que ele afirma já ter esquecido e conclui: o português são dois, o outro mistério. O Drummond destaca, assim, o salto divisório entre um português primitivo, misterioso, e um português regulamentado pela gramática. Quando afirma que já esquecia a língua que comia, trata-se evidentemente de um recurso poético. Ele nunca esqueceu essa língua. Ele continua utilizada, né, na sua literatura, na sua fala. O processo educativo não elimina a travessura. Ele ensina a criança a praticá-la às escondidas, sob a forma do que se convenceram a chamar de licença poética. O nascimento do eu não faz desaparecer a peraltice infantil. Se antes a criança metia a mão sobre a mesa e pegava um pedaço do bolo, agora encontrará um modo de pegá-lo às escondidas na geladeira. A educação não consegue matar a impulsividade do eu. O menino é o pai do homem, como está lá no Machado de Assis. De algum modo, a travessura infantil se preserva na vida adulta. Sobre essa consciência, né, o Dostoiévski escreveu nas Memórias do Subsolo. Aí eu cito: asseguro-lhes que ter uma consciência exagerada é uma doença, verdadeira e completa doença. Para o dia a dia do ser humano, seria mais do que suficiente a consciência do homem comum, isto é, a metade ou um quarto a menos da porção que cabe a um homem instruído. O Dostoiévski criticou a consciência exacerbada e vai além, né? Apesar de tudo, estou firmemente convencido de que não só uma consciência em alto grau é uma doença, como também qualquer consciência é uma doença. E por que a consciência seria uma doença? O próprio autor responde, né? Por que motivo, nos exatos momentos em que eu era mais capaz de perceber todas as sutilezas do belo e sublime, eu cometi atos tão indecorosos. Quanto mais consciência eu tinha do bem e de tudo que é belo e sublime, mais afundava no meu lodo. A resposta está aí. Cometer atos indecorosos justamente quando se tem plena consciência de que não se deveria cometê-los. Adquirir consciência é adquirir tentação. Nesse sentido, preciso adquirir consciência, adquirir uma doença. Esse capítulo começou afirmando que o narciso chega sempre atrasado relativamente a si mesmo. Interessante, interessante aqui, Vitor, é que o comentário do comentador, né, aqui, assim, quem traduziu Memórias do Subsolo, teve cuidado de botar no meio do texto, que eu não sabia, a gente suspeita, tá? A gente suspeita, né? Mas não era tão evidente que o Dostoiévski tivesse
num rebate contra o Kant, porque o Kant tem aquele rigor kantiano de uma moral exageradamente, né? Então, belo e sublime alusão a Kant, diz aqui o autor da tradução, tá? Então, um comentáriozinho, porque parece que Dostoiévski também lia, né? Agora, a gente não sabe se o lia ou se falou instintivamente, né? Se é instintualmente que ele percebe. E a gente percebe na gente, quando você tem uma consciência exagerada demais e não se proíbe de tudo, uma consciência kantiana, né? Aham. Só isso. Provavelmente ele leu, não, É. não tenho certeza, mas provavelmente ele leu. Cometer atos ilícitos, né? Todo mundo comete. O problema é ter consciência deles, né? A partir do momento que se exagerada, reconhece, né? É isso aí. O Raul Seixas tem uma música bonita que entrou o Ricardo, que acompanha sempre aqui, advogado Ricardo de São Paulo, assim, paranoia, né? Até no banheiro eu tenho medo de ficar na minha intimidade, porque tem alguém vendo, né? Eu sempre com Deus. Tá? Deus está me vigiando 24 horas. Essa religião que tem aí, né? Paranoia é o Deus está em todos os lugares, dentro de tudo. Foi o Vitor que trouxe paranoia para a gente. Eu não conhecia, não. E cometi atos indecorosos no momento em que sabia que não podia praticar. Eu não falei que você não botar mais a mão aí? A castração, né? Que é preciso ter também, né? Você não pode andar na sociedade, lá no meio da rua, como tem de vez em quando, você vê um cara que anda a mão no meio da calça dele, lá no meio da rua. Ô, rapaz, né? Essas coisas da intimidade que vaza de vez em quando, o ato falho que falou aquela hora. Né? A consciência não consegue cercar tudo, né? Eu queria uma pergunta. Quer dizer que essa consciência, né, não é cultural, né, Adel? A pessoa tenta se manter contida na cultura, né, Márcia? Mas você vê no shopping lá o que você jamais faria. Você passa uma bigona sua lá, assim, toda transparente, só de calcinha e sutiã, uma roupa. Nossa senhora. Ela se permite e você não, é só isso. Não, eu não estou dizendo a cultura, a sociedade, não. Eu estou dizendo, assim, da localidade mesmo, né, daquela comunidade. Aí é pior ainda, né? Lá no Oriente tem a burca, né? Faz parte, né? Então, esse capítulo começou afirmando que o Narciso chega sempre atrasado relativamente a si mesmo. Em 1930, Freud reconheceu isso publicamente. Como todo Narciso, ele não chegou antes de ter chegado, porque o Narciso só chega depois de percorrer uma distância longa, espantosa. Com o René Descartes não foi diferente. Ele escreveu nas Meditações: desde os meus primeiros anos, recebi muitas falsas opiniões como verdadeiras. Era necessário desfazer-me de todas as opiniões a que dera crédito e começar tudo novamente, desde os fundamentos. Ora, quem não recebeu falsas informações como verdadeiras na infância, né? Como Papai Noel, por exemplo, Linda Páscoa. Quem nunca precisou recomeçar desde os fundamentos. A idade madura de Descartes, quando retorna à infância para refazer o caminho, corresponde à idade madura de Freud, quando se vê obrigado a introduzir o narcisismo. Sobre esse olhar retrospectivo, Nietzsche escreveu que contra tudo o que já ocorreu não se pode fazer nada. De todo passado se é um observador maligno. Querer para trás é algo que jamais se pode querer. Não se pode querer para trás, senão como observador crítico para refazer o caminho adiante, caminhar para frente olhando com malícia para a história que ficou para trás, tentando não cair nos mesmos buracos. E a criança atravessa a castração sem perceber e segue adiante. Num primeiro momento, identifique-se uma imagem, o seu eu narcísico. Se mais tarde não atravessa um processo de desidentificação, permanece colado essa imagem até o fim. Uma desidentificação pode conduzir a um segundo momento de narciso. Pode, porque é raro. Em geral, quando desorientada, a pessoa se agarra a correntes salvadoras. É raro nascer um novo gênio, né? Um novo pensador, um novo escritor original. A Sophie
Cahill, É da França, né? Cahill, Caia, né? Francês. Cahill, tornou-se escritora a partir de um desencontro com a própria imagem. Não sei francês, como é que lê isso aí? De le esquisse. Fora de lugar, né? Do esquisse. Ela relatou, uma senhora de 62 anos, Maria G., teria sido acusada por um vigia de supermercado de roubar um potinho de creme de leite. Foi revistada diante de outros clientes, voltou para casa e não contou a ninguém. No dia seguinte, foi ao túmulo dos pais. Na volta, jogou-se num canal, né? Se suicidou. Deixou um bilhete para o filho. Roland, não cometi o roubo do potinho de creme de que me acusam. Juro pela cabeça de meus netos. Diante da morte, não minto. Então, Maria G. não conseguiu transformar a tragédia em mudança subjetiva, né, porque ela se matou. A arte, ao contrário, tragédia em comédia, produz o riso. Flexibiliza a verdade, pode impedir que o sujeito pereça diante dela. A verdade dura demais pode ser atenuada pela arte, o conceito pelo símbolo. O Freud falhou ao não ter iniciado a psicanálise pelo narcisismo, ele chegou atrasado, mas soube aproveitar o erro e corrigi-lo. Esse foi seu grande mérito, ao perceber a ausência do narcisismo, introduziu na teoria, mesmo a contragosto. Como ele próprio escreve Introdução ao Narcisismo, dificuldades especiais parecem impedir o estudo direto do narcisismo. O principal acesso continuará sendo o estudo das parafenias, mas, mais uma vez, temos de descobrir, a partir dos exageros do patológico, o que é aparentemente simples no normal. As dificuldades especiais a que o Freud se refere dizem respeito, antes de tudo, à dificuldade de acesso direto à loucura. Quando afirma que a demência precoce e a paranoia nos permitirão entender a psicologia do eu, talvez devesse mesmo ter escrito nos permitiriam. O Freud, então, reconhece retrospectivamente que foi a psiquiatria, e não a clínica das neuroses, que lhe ensinou algo decisivo sobre o narcisismo. Interessante, porque o que tem de curioso é assim, essa frase, né? Os exageros e distorções da normalidade é que tem muita informação sobre quem é a pessoa normal, né? E quando você está... A esposa da gente, o marido, né? Você está no... Olha, vai lá tomar uma cerveja, você não está muito bem, não, tá? Vai dar uma passeada, vai caminhar, né? Vai dormir um pouco, você está cansado, porque você não está no seu normal, né? Mais ou menos isso. A gente vive isso cotidianamente. Você está com uma pessoa, você fala assim, você está meio transtornado, aconteceu alguma coisa? Baixa o fogo aí, rapaz, vamos aqui para trabalhar e tal, né? Você chama pessoas falas no ambiente de trabalho também, né? Olha como é que você está tratando os clientes. Vai espantar nossos clientes toda a vida longe desse jeito. Nas distorções, você vê tem alguma coisa ali que não está já a mesma pessoa normal. Né? Então, não precisa ser só na loucura, não. É no cotidiano também. É interessante ter esse artigo aqui, eu até mandei para o Vitor, que falou assim, não vou nem ler, não, se ele está no mesmo, Vitor nem quiser. Mas o David Cooperman, é da USP, em 1914, ele fez um artigo chamativo assim, um ano que não terminou. Você vai ler o livro dele, esse artigo continua lá no ano que continua na cabeça dele também como não terminado, porque nessas entrelinhas é que nós estamos lendo, tá? Observaram bem que nós estamos lendo as entrelinhas do Freud, porque o Freud não botou um artigo aqui escancarado. Gente, eu errei, né, tal. Ele deixou lá, ele vai escondendo, a gente vai buscando nas cartas, porque tem muita citação aqui que vem das cartas, e que transpõe depois, mais alusivamente, por meio do artigo principal, onde ele escamoteia um pouco. E você, quando erra também, você evita assim, se mostrar nu em público. É isso, tá? É simples. Não tem muito... Qualquer um de nós é assim, né? Adelmo, você deu um pulo lá dele, eu não reparei. Então, faz parte do jogo, né, bicho? Mas o interessante é que os psicanalistas parece que precisam ler a psicanálise sempre de uma maneira canônica, como eles chamam, o cânone psicanalítico, né? A fortuna crítica.
É complicado, porque se o analista não pode mostrar o erro do analista, não, Adel, o erro do analista a gente nunca vai mostrar, né? Ele é igual o padre, né? O padre não fuma, não bebe, não dança com a mulher. Não pode. Você vê um padre dançando numa festa? Essas coisas mitológicas que ficam na realidade, entende? Então, vamos para frente, porque o tempo é curto, mas a gente faz as intervenções assim para trazer um pouco um chão mais. Sim. Então, Aqui vai justificar no artigo principal, ó, enfia lá no meio do texto, ó. Você só pega o Freud, assim, com a lupa de Sherlock Holmes, ele botou lá no meio do texto. Nós começamos pelas doenças. Chegava gente que, né, a medicina não sabia o que era. O cara vinha todo tremendo, assim. O que é isso, Freud? Vamos conversar com ele para ver se acalma. Então, o Freud era o médico que ia salvar a vida da pessoa. Ele não estava preocupado com a imagem. A imagem dele já acabou há muito tempo. Ele já está todo estudiado, né? Assim, entendeu? Não tem mais uma imagem para preservar. O cara está morrendo. Então, o Freud vai ver que por detrás disso, desse sofrimento todo, essa tremedeira, igual a Maria G, que se mata. Maria G, você não conversou com o padre, com o delegado, roubar um potinho de creme de leite, você não é uma ladra assim. Calma, mulher, poxa. Então, ficou oculto de tal maneira que você não consegue se ver a si próprio andando na cidade, todo mundo te vendo assim, ela roubou um pote de creme. Quem? Aquela. Esse que é o olhar que a pessoa mesmo se auto-incrimina e não consegue viver mais, tá? É um problema de narcisismo, assim, cruel que a gente tem. E que até o Freud errou, o homem médico da alma, né? Então, a gente tem que ter calma também quando fala hoje, assim, narcisista demais, narcisismo nunca mais, entendeu? Transtorno psiquiátrico narcísico, eu que é nervoso, fala gesticulando. Quem já viu o Zezé? Você já viu o Zezé que fala, Vitor? Já. Já viu o Zezé? Que ele fala assim, né? Parece que tem problema, né? Nervo, hein? Parece que tem problema ele, né? Ele vai falar e fala assim, ó. O Zezé, tem que dar um remédio ao Zezé, que ele está tendo um infarto. É o quê, né? Então, vamos ver essa citação aí do Freud, né? Ele diz que formamos, assim, a ideia de um originário investimento libidinal do eu, de que algo é depois cedido aos objetos, mas que persiste fundamentalmente relacionando-se aos investimentos de objeto, como o corpo de uma ameba aos pseudópodes que dele avançam. Essa parte da alocação da libido ficou inicialmente oculta para nossa pesquisa, cujo ponto de partida eram os sintomas neuróticos. Notamos apenas as emanações dessa libido, os investimentos de objeto podem ser avançados e novamente recuados. O Freud justifica, assim, a ausência inicial do narcisismo em sua teoria. O ponto de partida da pesquisa eram os sintomas neuróticos. Foi a partir deles que a psicanálise constituiu. O sintoma neurótico, insolúvel para a medicina, é o que empurra o sujeito a procurar ajuda. Ele é mais visível. Cada pessoa consegue esconder a própria loucura até o momento em que ela se impõe. A libido do eu teria permanecido oculta por trás desses sintomas. Os sintomas narcísicos não se apresentam de forma evidente, agem nos bastidores. O ponto de partida não foi o narcisismo, mas aquilo que se mostrava clinicamente, que é a neurose. Freud fala um estudo direto do narcisismo, porque na loucura esse acesso se torna possível. E foi com Schreber e com a invenção de uma língua fundamental que ele inicia esse caminho. Para o neurótico, ao contrário, Freud propõe um estudo indireto do narcisismo. Ele escreveu que, no entanto, para nos aproximarmos do conhecimento do narcisismo, algumas outras vias continuam abertas para nós, a consideração da doença orgânica, da hipocondria e da vida amorosa dos sexos. Esse estudo indireto do narcisismo aparece na segunda parte do artigo de 1914, quando Freud analisou a doença orgânica, a hipocondria e a vida amorosa. A dificuldade inicial do Freud foi não ter partido da loucura, como ocorreu com Jung. Foi apenas com o caso do Schreber que ele percebeu que a libido pode recuar do mundo real, vivido como desagradável, e tornar-se libido puramente narcísica recolhida no eu.
Então, depois de publicar o artigo de 1914, Freud olhou para trás e relançou, em outubro daquele mesmo ano, uma nova edição dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, originalmente de 1905. E na edição original, o narcisismo não aparecia sequer como um termo. Apenas, recentemente, em 1917, foi publicada pela primeira vez uma edição inglesa fiel àquele texto original alemão. Lendo esse original, a pesquisadora Mônica Guimarães Teixeira do Amaral observa que os 3 aqui, Vitor, tem um fato curioso aqui, porque você vê como é que a gente também vai buscando. Essa tradução aqui, que está no rodapé, eles não foram traduzir procurando se lá tinha ou não o narcisismo. Eu comprei esse livro só para ver isso. Tá? Realmente não tem. Mas nas edições depois, o Freud foi adulterando, modificando, assim, incluindo a nova redação, redigindo de novo o livro para corrigir o erro dele. Mas os tradutores não colocaram assim, nós fomos lá buscar porque percebemos que faltava incluir uma novidade que ele introduziu em 1914 e que daqui para frente, comparando as traduções, não tem esse conceito novo. Então, ele fez uma mudança na obra. Eu adquiri esse livro, versão inglesa, digitalizamos, quando estava escrevendo o livro lá em 2019. A gente olhou né? Mostramos aqui uma busca no livro. No PDF hoje, você digita narcisismo, bota uma busca lá de bairro o livro inteiro, você não precisa ficar lento também. Né? Até isso facilita o pesquisador. Sim. Mas é curioso que eles foram traduzidos ao alemão não com essa curiosidade. Eles simplesmente falaram assim, já que nunca existiu, vou traduzir. É claro que o tradutor também, ele não tem esse conhecimento dessa pesquisa teórica que nós estamos fazendo. Ele não tem culpa disso. Então, responsabilizando o tradutor. Foi bom ele ter traduzido, porque eu usei dessa maneira em benefício da pesquisa, para fornecer um produto no mercado. É um livro traduzido de 1905 que nunca houve antes. Porque senão a gente vai começar a criticar todo mundo que não viu o narcisismo. Eu também não tinha visto, não. Fiquei 3 anos no analista, pagando caro, até que um dia o analista estava lá assim, quer ver? Tem um colega nosso aqui no grupo hoje, depois de 13 anos de análise, um dia eu estou lá conversando, falando as minhas coisas com o analista, ele está atrás de mim assim, Ellen, olha o analista recebendo para dormir. Quer dizer, isso aqui é um narcisismo, até ele falhou na hora da escuta, ou ele fingiu que estava roncando, eu não sei, né? Eu não sei. Ellen, você está escutando um paciente? Doutora Ellen, a senhora está recebendo, mas está dormindo? Eu estou cansada, amiga. Se o paciente não surtar depois dessa... Faz parte. Pode não. Então, lendo o original, a Mônica Amaral observa que os 3 ensaios, especialmente na versão de 1905, constituem uma obra aberta. Ali convivem teses distintas, por vezes contraditórias, sobre a pulsão sexual, sem síntese conclusiva. A riqueza do texto reside justamente nessa tensão interna. Nas edições posteriores, essa riqueza vai se perdendo e a sexualidade passa a ser apresentada de forma mais homogênea, endógena e biologizante. O que essa leitura não enfatiza é que essa revisão retrospectiva de Freud ocorre justamente após a introdução do conceito de narcisismo. A reorganização do texto responde à necessidade de integrar um conceito que não existia em 1905. Quando Freud afirma que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo e que o eu precisa ser desenvolvido por meio de uma nova ação psíquica, ele introduz uma ideia decisiva. A constituição do eu depende de um ato, e um ato é sempre da ordem do acaso. Aqui é o seguinte também, tá, Vitor? Aqui é a maliciosidade Rapaz, você quer defender uma tese, você vai até a puta que pariu, né? Essa pesquisadora, ela só queria mostrar, hoje, como diz assim, não tem mais, como é que chama, binário, tá? Porque o Freud arredondou depois disso, né? Porque o primeiro texto, de 1905, ele estava mostrando o que ele chama aqui sexualidade perversa polimorfa. As múltiplas maneiras de ter satisfação erótica.
E vai te justificar, então, a mudança de sexo, né, o homossexualismo, que é o que mais querem comprovar que, né, o Freud, então, na primeira edição, ele tinha as coisas mais, assim, o ser humano era menos organizadinho. Quando ele foi melhorando para tirar essas arestas, a pesquisadora Mônica, que tinha interesse nesse lado da homossexualidade, de LGBT, YZ, essas que tem aí hoje, né? Você busca artigo para justificar o seu posicionamento social também, tá? Só que ela não sabe que a intenção do Freud nas correções era corrigir um erro e não essa loucura de binarismo e não binarismo, né? Mas você quer justificar a tese, rapaz, o Vitor, professor universitário, sabe disso. Você tem que dar uma mexidinha aqui, outra ali. A banca examinadora aprovar, amigo, né? Você não pode ferir, né? Sim. Todas as edições posteriores desses 3 ensaios têm gradual desaparecimento da riqueza interpretativa observada na primeira versão. Olha só o que ela põe. Ela foi comparar uma por uma, quer dizer, escreveu uma tese de doutorado para justificar que nas edições seguintes, e são todas, ela vai comparar palavrinha por palavrinha, olha aqui que ele fez, sabe? Deparamos com o agradável desaparecimento da riqueza interpretativa da primeira versão, que tinha um polimorfismo erótico mais presente. Ela quis fazer isso, está lá a tese dela, é só querer consultar, né? A minha filha é psicóloga, trabalha em posto de saúde, né? Por isso nós temos que dar um laudo para troca de sexo aqui. Faz, Vitória, né? Tá? Pai, ele é obrigado a vir em 12 sessões. Ele já chega na porta dizendo, a senhora não vai mudar a minha ideia, não, tá? Não adianta, pode fazer o laudo. Quer conversar nada? Não, eu não vou conversar sobre esse assunto. Meus pais são contra, não sei o quê, tá? Não, eu quero mudar, vai mudar o sexo, pai. 12 sessões, é obrigado a ter um laudo da psicóloga, do SUS, hein? O paciente compareceu 12 sessões seguidas, não duvidou e tem certeza absoluta que tem que mudar o sexo. Pode continuar? Pode continuar. Então, parando aqui, né, no prefácio da edição de 1914, dos 3 ensaios, o Freud inseriu explicitamente o acaso na constituição do psiquismo. Ele afirmou que, na análise, os fatores acidentais devem ser colocados em primeiro plano, enquanto fatores disposicionais ficam em segundo. O desenvolvimento ontogenético é privilegiado em relação ao filogenético. O acidental desempenha papel central. A disposição aparece como algo despertado pela experiência. A filogênese tenta determinar a ontogênese, mas a ontogênese não lhe obedece plenamente. O acidente, a vivência inesperada, pode inverter a ordem. Depois da introdução do narcisismo, Freud passou a sustentar que o eu se constitui por acidente. O acaso torna-se assim determinante da subjetividade. É nesse contexto que ele retorna aos 3 ensaios e de 1905 para introduzir essa ideia. O que provoca o pensamento é o inesperado, o fortuito, o imprevisto. O próprio narcisismo foi esse acaso na trajetória de Freud, um tropeço teórico que obrigou a fazer todo o caminho. O acaso aparece também na vida intelectual de Freud, por meio do artigo 1915 do Max Narmanson, que a gente já leu, já comentou, que aproxima Platão e Freud ao afirmar que a pulsão é a mesma em ambos. Narmanson escreve que é possível falar de uma translação da libido e não de uma sublimação, e que Freud exprime de modo pertinente essa ideia ao falar em suplementos libidinais. Ele reconhece, como Platão antes dele, que desses suplementos depende todo o esforço humano para instaurar a cultura. Se a estimulação erótica que se manifesta no devotamento a uma causa viesse a faltar, todo o trabalho intelectual estaria paralisado. O homem se tornaria uma máquina de pensar com a chama apagada.
Segundo Narmanzon, essa força da pulsão é permanente no homem. Ela serve tanto às relações sexuais quanto à realização intelectual mais elevada. Nos níveis inferiores do desenvolvimento, a vida pulsional serve sobretudo à sexualidade. No curso do desenvolvimento filogenético e ontogenético, torna-se igualmente fecundo para novas atividades. A pulsão permanece sempre como um estado específico de tensão. Platão a chama eros, Freud, segundo a tradição latina, chama libido, ainda que, segundo Narmanzon, essa mudança terminológica seja desnecessária, pois a pulsão só se chamaria libido quando ligado diretamente à vida sexual. Em 1915, o Narmanzon revelou a Freud que Platão havia antecipado. A força da pulsão é permanente, mantém-se como estado de tensão e recebe nomes distintos. Esse artigo teria dado o golpe final nas pretensões de Freud de ter criado uma ciência inteiramente nova. Até 1914, a psicanálise teria funcionado como um idealismo freudiano. Em 1920 e 21, Freud volta a olhar para trás, retoma esse artigo de 1915 e o cita em sua obra principal. Interessante. Você imagina você estar assim, vamos falar de outra pessoa que é melhor. Um aluno lá, né? Chegou aí, você escancaradamente, debaixo da tese dele, assim, na frente, vê um erro de todo tamanho. Foi mais ou menos esse artigo do Amazon, que a gente já leu, né? Que trouxe para esse capítulo também, onde tem a falha do Freud, que foi apontada pelo Max Amazon, comparando a libido de Freud com Eros de Platão. Você imagina o Freud de 1915, todos ali, aí de repente ele vê na revista dele publicado um artigo de um novo recruta, que ele chama, uma pessoa que nem sabe quem é. Um artigo fantástico, muito bem escrito, tirando toda a máscara, assim, meu Deus do céu. É mole? Um homem do tamanho de Freud? É. Chamou aqui um golpe final. E depois disso, o Freud falou assim, aqui não dá para sustentar mais. Né? Ele foi criar a pulsão de vida e de morte, em 1920. Tentou corrigir, errou de novo. Então, esse movimento de olhar para trás enquanto avança próprio de Narciso. Como um deus bifronte, ele caminha para frente sem deixar de vigiar o que ficou para trás. A parte de Narciso está voltada para duas direções. Para o leitor de Giorgio Agamben, o filósofo que pensa o estado de exceção como paradigma de governo, esse capítulo permite ler o Freud como alguém que ocupa um estado de exceção em relação à própria obra. Ele se coloca, em certo sentido, fora dela, acompanhando publicações, críticas em passos. Subitamente aparece dentro do próprio texto, modificando o que havia escrito para avançar em novas posições. Essa é a figura do soberano em Agamben, aquele que está dentro e fora da lei. O eu é soberano na medida em que pode reescrever o que já foi escrito. O filósofo da ciência Karl Popper formulou uma crítica conhecida ao Estatuto Científico da Psicanálise. Ele relata que no verão de 1919 começou a se sentir cada vez mais insatisfeito e a duvidar de seu estatuto científico. A pergunta que se impôs foi simples, né? O que estaria errado com o marxismo, a psicanálise e a psicologia individual? E por que seriam tão diferentes da teoria de Newton, e, sobretudo, da teoria da relatividade? O Popper questiona a psicanálise para concluir que ela não é uma ciência, nem poderia sê-lo, já que uma análise científica da mente humana seria impossível. O que haveria de científico na psicanálise seria antes a tentativa do sujeito de refazer a própria lógica, de alterar o seu modo de funcionamento. Ele afirma ainda que a tarefa do cientista é submeter suas teorias a testes sempre novos para las definitivas. Quando as expectativas são frustradas, a teoria deve ser reconstruída. A ciência, para Popper, não busca ter a última palavra, mas sim aprender com os próprios erros. Curiosamente, esse ideal popperiano é precisamente o que Freud realizou ao longo de toda a sua vida. Para não cristalizar
sua teoria, ele foi incorporando revisões no interior de seus textos principais. Cabe ao leitor atento localizar essas inflexões. A cruel filosofia do narcisismo reconhece o mérito de Freud, justamente quando ele foi capaz de admitir os seus erros. Antes de concluir, vamos acompanhar então 3 momentos em que o Jacques Lacan comenta o teste de Binet-Simon, revelando nele a presença de uma falha narcísica em outros campos do saber. Podemos seguir, Adelmo, se tem algum comentário? Aqui é um teste interessante, porque o teste de inteligência de Binet-Simon, que é o teste de QI, tá? Válido até hoje, né? Esperteza, assim, com raciocínio. Teste para ver se responde também, porque ser motorista de ônibus, assim, até o juiz de futebol é obrigado a fazer isso no campo. O jogador cai meio grogue, ele levanta assim, o juiz pergunta, você está onde? Tem que dizer, estou no Maracanã. Estava jogando com quem? Com o Botafogo, com o Vasco? Se ele não conhecer nada disso, ele manda chamar. Antes era assim, agora piorou, porque tem um mecanismo lá que chama qualquer pancadinha na cabeça, não precisa perguntar mais nada. Mas é um teste de realidade, né? Para ver se você está. Então, o teste de inteligência está vinculado também a essa resposta. Imagina um piloto de avião. Está se sentindo bem, vai assim mesmo pilotar a aeronave. Mas o teste de Binet-Simon tem uma seção dele que é para crianças com torno de 3 anos. E o Lacan, ele comenta esse teste, ele fica curioso com esse teste, tá? E o próprio Lacan, assim, ficou, parece que incomodado. Por que repete em 3 seminários distantes no tempo? Mas também finge um pouco, né? Porque ele está trazendo o enigma para o lado do auditório, né? O Lacan, com certeza, já tinha solucionado a questão, né? Mas ele comenta em seminários distintos. Primeiro, no seminário da filosofia, que é o seminário 2, para o ser consciente de si próprio. Então, Lacan usa essa linguagem diferente do Freud. Pensa-se detectar a idade mental de uma pessoa, né? Adão parece meio nervoso, meio doido, assim. Idade mental, tá? Você está sendo analisado, tá? Na verdade, uma idade mental que não é assim tão efêmera, propondo a sua ausência traz absurdas, a sua anuência traz absurdas, dentre as quais está essa. Tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. Há certamente uma ilusão desta ordem no fato de acreditar que o fato de o próprio sujeito se contar ele mesmo seja uma operação da consciência. Ele está consciente. Uma operação vinculada a uma intuição de consciência que seria transparente a si mesmo, é você se vendo. A gente não tem essa propriedade de se ver em cena, né? Você viu como você estava ridículo? É isso. Você não se vê ridículo, né? Aliás, todo esse modelo de consciência é um equívoco, e nem todos os filósofos o descrevem da mesma maneira. Então, aqui é o costume que tem a psicanálise de vir bombardear outros conhecimentos, tá? É assim, você vê uma aula de filosofia, aquele sujeito todo central demais, você fica assim, deixa ele falar, né? Mas ele não é exatamente isso. Então, a questão colocada aqui é assim, a consciência transparente. Primeiro, propor a anuência do sujeito traz absurdas, com o intuito de detectar a sua idade mental. Você faz uma pegadinha, né? A outra pessoa caiu, então ele não tem idade mental para... É tão rigoroso dessa maneira, senão ninguém pode pilotar um avião, nem o médico vai fazer cirurgia, que ele pode tremer e errar, né, essas coisas. Então, você não tem 100% de segurança. Agora, essa segunda parte é interessante, porque ele fala, né, o fato do sujeito se contar está incluído naquilo que ele conta. E nem sempre percebe, né? Por isso que você tem essas mensagens de sedução, né? O vendedor na porta da loja pega o cliente olhando, assim, você não quer dar uma olhadinha? Aí você está indeciso, você já ia mesmo querer levar um presente, você acaba entrando e a pouco você sai lá, comprou, nem que você queria, né? Então você não está se percebendo com um olhar externo, né? Avaliativo, que te leva a depois se arrepender do que fez. Esse seminário que está relacionado aqui ao
na época da filosofia, quando ele está lendo o Hegel lá em A Dialética do Senhor e do Escravo. Por que o escravo, bacana, que sacaneia um pouco, diz assim, quem é escravo é o senhor, o mestre, o professor, assim, você fica a serviço do aluno, por exemplo. É comum isso aí, né? Você está a serviço do aluno. Quem é escravo é o senhor. Na segunda ocasião, no seminário 6, quando ele está testando esse mesmo conceito na lógica do desejo e sua interpretação, que é o título do seminário, né? Então, ele vai perguntar sobre outra ótica, que é a implicação do sujeito no ato de fala, que é aquelas frases assim, mas você queria isso, não queria? É diferente da anterior. Tá? Você queria sair com essa pessoa, não é? Agora você vai dizer que houve estupro, que houve violência, um desrespeito. Aquela história do Mike Tyson lá, que ele esmurrou a pessoa toda, mas no boteco ela tinha beijado, já tinha concordado, é Márcia. Ela concordou com tudo e foi lá para o apartamento. Quando ele estava doidão mesmo, já estava sem calcinha, eu quero ir embora para casa. Pois é. Aí depois foi estuprada. Você quer ir embora para casa agora? Eu desisti. Na frente do Mike Tyson. Ô, Vitor, se o Mike Tyson falar assim, passa o celular, Vitor, você fala, toma o celular, quer a chave do carro também, toma, pode levar, você vai entregar tudo, né, rapaz? Você quer sair inteiro, poxa. Você está no apartamento do Mike Tyson, então, assim, a implicação do sujeito no ato de fala é, você foi concordando com aquilo tudo, e na hora X você vai dizer que não quer. Está vinculado ao desejo. Tem uma sobreposição do imaginário sobre a realidade, né? Quê? Você constata o imaginário e a ideologia sobrepõem a realidade, porque você constata na realidade algo, né, um homem forte ao seu lado, que você concedeu acesso, mas o valor da imaginação e da ideologia sobrepõe, dizendo que quer ir embora em determinada situação. Então você esquece o histórico real, né? Boa lembrança, quer dizer, então, a efeito da ideologia vem, se impõe e você se arrepende, né? Para assim, eu tenho direito, não quero mais. Estou arrependido, né? A ideologia se impõe ao real. Boa maneira de falar também, né? Mas ele fala aqui assim, nesse momento, né? Que a criança não encontrou a fórmula correta. E o pai está perguntando ao menino, assim, alguém pergunta, são seus filhos? São o Pedro, o Paulo e o Antônio. Daí a pouco alguém pergunta ao menino, né? Como é que chama? Esses amiguinhos, vocês são... Ele fala assim, são 3 irmãos, nós somos Pedro, Paulo e eu. Como ele ouviu isso seguidamente, não se discerniu como separado do conjunto dos irmãos, ele disse que ele é irmão dele mesmo, né? Então, é uma percepção, o eu que vai amadurecer para, daqui a pouco, ele perceber que ele não pode ser irmão dele, né? As ambiguidades da função do ser e do ter. Começa a separar, porque a criança, no começo, ele disse que tudo é dela, né? É meu, tudo é meu. Até ela descobrir que nem tudo é dela, né? Claro que há um passo a dar para que se... Aqui é Lacan lendo, né? Falando. A dar para que se faça a distinção entre o eu enquanto sujeito denunciado e o eu enquanto sujeito de denunciação. O eu como sujeito denunciado é um eu fora do, né? Sujeito, verbo e complemento. O eu como sujeito da enunciação é você está incluído nessa frase que você acabou de dizer aí, né? Todo mundo é feio, você também é. Tá todo mundo, você está no meio, você faz parte de todo mundo. Então, é o eu que está junto da enunciação, e você não consegue sair fora se você disser que é todo mundo. Todo mundo é louco, menos eu. Ah, então você está salvo, só você que não. Porque nisso que você diz que todo mundo rouba, mas você não, todo mundo é corrupto, menos eu, há um desejo
né, que você não está implicado no que está dizendo, você está querendo se excluir. Tem um passo para dar para que se faça a distinção entre os dois sujeitos. Está no texto isso. Tem que dar um passo para se discernir assim. Você percebeu o que você disse? Você falou que todo mundo é corrupto, mas você não disse que você não é. Então você faz parte, né, amigo? Não, eu não sou. Eu esqueci de falar. Todo mundo, menos eu. Ah, então entendi. Todo mundo é corrupto, mas você não é. Agora está certo, então. Aí o mentiroso começa a se entregar todo, né? Então, aquele que fala assim, não encontrou a fórmula correta. É um período que não é invasivo com a criança, né? Não há maturidade, como diz, tá? Não vai ser invasivo, né? Ela não encontrou a fórmula certa, está no caminho de aprendizagem, está adquirindo noções de realidade, né? Tem gente que não adquire nunca, né? Ô, Juliana, quer lembrar aquela da menina que pegou emprestado com todo mundo? Ia fazendo empréstimo, ia da repartição, e jogava no tigrinho. São as coisas do ambiente de trabalho, né, que você vê isso demais. Então, você não se inclui, né? Você pega emprestado o dinheiro, pede mais aqui, pede mais ali, que depois vai devolver e não está vendo o que está fazendo. O terceiro momento aqui é com o Marx. Aqui já é um avanço. O Seminário 11 acontece lá com o Leo Serve, em 1964, quando ele foi expulso lá do... Ele começa com o Seminário A Excomunhão, 64. Seminário 11. Ele foi expulso da IPA, né? E proibido de atender no meio psiquiátrico francês no Hospital de Saint-Étienne. Então, o psiquiátrico, onde o Lacan trabalhava, apresentava os casos clínicos para os alunos dele. O que ele fazia? Reunia os alunos, pegava lá quem estava tratando, o psiquiatra, e mostrava o caso clínico ali ao vivo. Mas como ele vinha criticando, né, retorno a Freud, revisando Freud, porque a psicanálise avançou condenando o Freud e ninguém respeitava o Freud, o Lacan achou por bem fazer essa frase que ficou célebre, né, o retorno a Freud. É o que nós estamos fazendo também. Retorno a Freud, agora revendo o narcisismo que ficou meio escondido. Mas no Seminário 11, é o mais interessante que a gente vai ler melhor aqui. Ó. O importante para nós é que vemos aqui o nível em que, antes de qualquer formação do sujeito, não tem sujeito ainda. O sujeito surge lá o cartesiano, aquele de 5 anos. Né? Quando ele vê assim, quando eu comecei a aprender errado, o sujeito sempre é o cartesiano, que ele diz. Antes do surgimento da subjetividade, do eu como representante de si, e o sujeito que pensa. Penso, logo existo. Que se situa aí. Isso conta, é contado. E no contado já está o contador junto. Só depois é que o sujeito tem que se reconhecer-se ali como contador. Só depois de saltar o muro separador. Quando você tem esse divisor interno, que você admite a sua falha, né? Ele irá mais adiante se dar conta que está deixando sua infância para trás. Lembremos a topada ingênua em que o medidor de nível mental se esbalda com sacar um homenzinho que enuncia. Tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. É a terceira vez que me traz o teste de Binet. Mas é muito natural. Primeiro, são contados os 3 irmãos. É o pai que disse, né? Paulo, Ernesto e eu. E depois há o eu no nível em que se diz que eu tenho que refletir o primeiro eu, quer dizer, o eu que conta. A linguagem do Lacan também não ajuda muito, né? De qualquer maneira, é bem simples o teste, né? Os pais riem, né? Só isso. Ele continua dizendo que ele é irmãozinho dele. Continua. Não saiu dessa ainda não saiu ainda não. Vou esperar mais, né? Porque tem que sair dessa. É um labirinto, né? Precisa chegar ao instante que ele percebe que ele não é irmão dele. Em matemática, aqui facilita para o lado da engenharia, né? Porque você fala assim, eu tenho 3 irmãos. Se ele tem 3, ele está incluído dentro do conjunto que tem 3 elementos, né? 1, 2, 3. Paulo, Ernesto e eu. Olha que bonito aqui. Está lembrado do conjunto de Vênus lá, Vitor? Do ginásio? Paulo, cadê o conjunto dos 3 irmãos? Está onde? Está aqui. Cadê os 3 irmãos? Paulo, Ernesto e eu também. Você também é. Sou eu também.
Ele diz eu, né? Mas ainda não tem o eu, né? Ainda não tem, né? Aí, quando ele salta fora, eu sou irmão dele. Aí continua igual aqui, né? Porque está mal desenhado. Eu sou irmão dele, Paulo e Ernesto. Então, o conjunto dos irmãos, ele começa a ficar fora dele. Paulo, Ernesto e eu sou irmão de Paulo e Ernesto. Eu tenho, porque aqui na parte esquerda eu tenho, né? Então, eu estou dentro. Eu estou fora. Aqui vira predicado, né? Aqui é possessivo, à esquerda, né? Eu tenho eu mesmo como meu irmão. Olha, eu tenho a mim próprio como meu irmão. Aqui não, aqui estou fora agora, né? Meus dois irmãos estão lá, eu estou fora. O conjunto que era 3, subtrai 1, tem 2. É quando a criança aprende a contar melhor a matemática, né? É os 3 para frente, que ela subtrair, somar. Os pais que ajudam na escola, dever de casa, estão auxiliando o professor, dando retorno, né? Consegue subtrair? Consegue. A quanta subtração é mais difícil com a criança, 3 anos, 2 anos, 4 anos assim, né? A divisão é mais na frente. Bom, aqui nós chegamos ao fim desse capítulo hoje, até mais cedo, né? 9h30. Bom, então acho que só para concluir, o Adelmo que já concluiu aí, Fica à vontade, você tem os comentários, né, Vitor? Pode falar. acho que só diria assim, que eu anotei aqui, né, que o autor de uma obra permanece enquanto vivo, simultaneamente fora e dentro dela, né? Ele pode reler a obra, escutar seus leitores, escrevê-lo. Nesse sentido, a obra é sempre um saber em movimento, né? Do lado do leitor ocorre algo análogo. Ele se torna autor de uma leitura, de uma interpretação, como nós estamos fazendo aqui lendo a obra do Freud, né? E também eu lendo a obra do Adelmo aí. A obra só pode ser modificada por seu autor enquanto ele está vivo. Depois da morte, torna-se letra fixa. O eu perde, então, sua soberania, né? Os homens passam, as músicas ficam, como diria o Raul Seixas. A partir do narcisismo, a psicanálise, então, se afirma como uma hermenêutica, uma ciência subjetiva. Ela se sustenta na ideia de que, para se resolver, o sujeito deve assumir a responsabilidade de retornar sobre as próprias falhas narcísicas e interpretá-las. Não se trata de buscar alguém que valide ou assine embaixo dessas interpretações, que o tempo, né, será o único critério para julgar se houve equívoco, e nesse ponto já não é possível voltar atrás. E é isso. Uma colega de hoje, né, a Missilene, fica à vontade se quiser fazer um comentário. Quem indicou a Missilene foi o Daniel, que parece que está hoje no trânsito, não pôde participar. Às vezes vem, às vezes não pode vir. Fica à vontade se quiser o comentário, Missilene. A pessoa não se entende como sujeito, né? É uma boa pergunta, Missilene, porque a pessoa que pega emprestado, não sei se eu posso falar isso, mas acho que pode, que é anônimo, né? A gerente do banco aqui, Márcia, seu Adelmo, deixa eu falar uma coisa aqui que eu não estou aguentando. O esposo dela mesmo, gerente de banco, hein? Pegou emprestado com os parentes, com o cunhado, com o avô, com o sogro dele, estava com 95 mil já, engenheiro da... Como é que pode, hein? Se você conseguir mais 2 mil, você recupera seus 10, tá? Então, ele vai pegar emprestado de novo, aumenta com o agiota, com todo mundo, porque ele pensa que na próxima jogada ele vai ganhar os 10 mil que disseram que ele ia ganhar. É a linguagem, né? Você conhece, né, Missilene? A pessoa não se entende como sujeito. Falhou aí o mecanismo de contagem, né? É porque se a gente fosse 100% também matemático, não cometia nenhuma gafe, tá? É humano você ver quando alguém erra você. Aí eu falei assim, a minha pergunta de preocupação foi outra. Falei assim, você continua com ele ou mandou embora? Assim, não, é o pai dos meus filhos. Vendo que interessante? Um desfecho do marido. Só que ninguém agora confia em prestar dinheiro mais a ele. Acabou isso, né? Daqui para frente ele vai viver do salário dele.
já sabe que não dá conta com o dinheiro, sonha em ficar milionário amanhã, mas não deixa de ser o pai dos meus filhos, um homem que eu respeito, é igual o cara que fuma, ou que rói a unha, ou que chega bêbado. É porque hoje em dia tem uma questão moral, assim, né? Que você já. Se você quer separar de alguém, o divórcio sempre existiu. Não precisa procurar a Lei Maria da Penha, a delegacia, para dizer que seu marido é narcisista, que ele não te respeita, que ele deve. Entende? Essas coisas malucas que estão acontecendo. Então, você separa dele. Eu perguntei, você está ainda com ele ou mandou embora? Eu, negativo. Meu marido, pai dos meus filhos, ele fez empréstimo, ele fez esse rolo com dinheiro, mas é uma pessoa boa. É preferível ser infeliz com ele que infeliz sem ele, né? Hein? É preferível ser infeliz com ele do que infeliz sem ele. A minha mãe que dizia assim. Mas talvez não seja infeliz, Márcio. É assim, é o lado humano, né? Não é infeliz. É, ó, você, dinheiro aqui já era, tá? Mas o resto ele faz, cuida das crianças, faz as compras, trabalha na empresa. Ele tem essa ilusão de que amanhã vai ganhar na loteria. Quem não tem, né? Ó, dá conta de mim. Fica assim, muito excitado. Excitado com a perspectiva que no próximo lance ser a carta dele. Quem é que não tem essa sorte também? Assim, Ellen, você não tem essa expectativa de um dia aparecer assim, um James Bond, né? Alain Delon, assim, Ellen, estou apaixonado por você, te vi, estou encantado. Você tem esse sonho, né? Quem não tem? Acho que essa fase minha já está queimada. Já queimou? Já queimou essa fase, já passou, já. Desiludiu-se, coitada, né? Tá vendo, Missilene? Ó, essa aí já caiu a ficha até o 10º grau. Não tem mais. Fazer aí da Márcia aí, tipo, pior com ele, pior, como é que é? Ruim com ele, pior sem ele, né? Não, eu tô sossegada. Quero trabalho não, Adel. Ah, então tá bom. Então, esse sonho você não tem. Mas aquele rapaz que é marido dessa gerente do banco, ele tem o sonho de, daí a pouco, se ele puder entregar, me empresta 2.000, Vitor. Para quê? Amanhã eu te devolvo 5. Ah, é? Então tá bom, te empresto 2, você me devolve 5 amanhã, beleza. Ele pensa para ganhar 15. Aí ele volta, ó, Vitor, perdi os 2, não tem para te devolver. Poxa, você me disse que ia devolver 5, eu ia ganhar 3.000. Vai acreditar, né? Porque o sujeito cartesiano é um cara chato também. Ele só acredita, é igual o São Tomé, só acredita vendo, né? Então mostra. Onde é que eu vou ganhar isso? Porque as ilusões, nós sabemos que fazem parte da vida, né? Tá? Então, você é formação o quê, Missilene? Abre o meu som. Ah, abriu. Eu faço pedagogia e psicanálise clínica e tenho neurociência, com neuroeducação. Eu trabalho nessa área com pessoas dentro do transtorno. E eu achei bem interessante hoje, quando eu vi a primeira vez o podcast, que o nosso amigo trouxe lá no grupo, e eu fiquei, caramba, como isso faz sentido, né, do ser humano não se entender como uma pessoa, principalmente quem está dentro do transtorno. Qual transtorno? Eu trabalho com criança e adolescente que tem o autismo, o TDAH, entendeu? Está dentro dessa área. Isso aí me chamou bastante atenção. E tenho também a ciência ABA, que é a análise de comportamento aplicado, que a gente usa bastante. Aí. É porque essas categorias também, Missilene, estão assim, dando muito crachá, né? Uhum. Às vezes eu fico perdido o que é que eu faço. Quero que eu falo, caramba, o que é que eu sou formada em quê mesmo? Porque eu não sei, sabe? Porque a gente vai estudando, a gente tem que estudar para poder ajudar, de fato, o indivíduo. E hoje, ouvindo vocês no podcast, eu fiquei, assim, encantada com isso. Como é que pode uma pessoa trazer algo tão simples, mas de uma maneira tão verdadeira? E essa questão do eu, né, de não entender quem sou eu, o que eu faço, qual é a minha essência como ser humano, isso é incrível. Tinha até colocado aqui, se você tivesse
Se tiver um minutinho a mais aí, vamos botar esse vídeo, porque a gente já conhece, mas você talvez não. É assim, ó. Aquela nova ação psíquica, tão misteriosa, sempre fala lá no Freud, é só isso aqui, ó, Missilene, é uma coisa de momento fugaz, tá? É muito... Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui um pai pegou e filmou no shopping. Esse vídeo nós estamos já gastos, já vimos ele 1000 vezes, mas você ainda é novidade. Primeira vez que vem. Pegou de surpresa no shopping, filho, e faz isso aqui, ó. A minha filha que está sem sono. Ver se tem sono. Olha que interessante, Missilene. O menino com 1 ano de idade, essa nova ação psíquica que o Freud fala no artigo, a gente nunca vê demonstrado na prática, né? Mas o garoto está fazendo um ato por conta dele. Ele viu um amiguinho no shopping, mas não era o amiguinho, era ele, né? Uhum. Quando ele vê ali, ele pensa que vai procurar o coleguinha. Fica surpreso que não tem atrás. Aí volta, procura na frente. Aí ele vai confirmar que é ele. Ele vai tentar pegar de surpresa, não consegue. Aí ele fica balançando para cima e para baixo para confirmar, que igual a gente faz. Então, essa nova ação psíquica, que é o primeiro momento que ele encontra a autoimagem, fundamento assim, primitivo, inaugura a consciência de que então esse sou eu, só que é um eu tão perdido que ele depois não procura mais. Ele começa a ver que o corpo dele não está desencontrado o corpo dele não está lá e a imagem está em outro lugar. É só isso que ele consegue nesse momento, é juntar a imagem com o corpo. Ele nunca mais vai procurar o corpo dele em outro lugar. Ele sabe agora que aquele ali é o eu dele. Mas como é o momento inaugural, você não lembra disso. Ninguém aqui vai lembrar o dia que se viu pela primeira vez como gente. Verdade. Tá? E esse fundamento primeiro aí, que é o encontro da imagem com o corpo e gruda e nunca mais perde, sempre você vai ver aquela imagem e saberá que é você, não dissocia mais. Só vai dissociar em um quadro que você não consegue se reconhecer, né? Mas, evidentemente, que sempre que você vai se ver no espelho, você sabe que é você. Mas, depois disso, vai entrar na linguagem, vai começar a fazer a contagem. Igual... Aqui era com 1 ano, esse aqui. Nós vimos hoje é com 3 anos, que é a criança que tem 3 irmãos e agora está na matemática da subtração. É diferente, é um estágio bem na frente. Ele já sabe quem ele é, sabe falar, mas ele não sabe separar ainda uma coisa elementar, que é eu não sou meu irmão, só isso. E é interessante o que o senhor está falando, porque o senhor falando isso aí, e eu lembrando de episódio com as crianças que acompanham, que tem 5 anos de idade, e é como ela tinha 1 ano, no primeiro nível, né? Eu tô até fazendo aqui um protocolo para trabalhar a imitação com ela, porque se ela não imita, como é que ela vai falar? Né? E aí, o senhor falando isso aí, veio aqui na minha mente algumas questões. E se eu tiver errado, eu quero que, por favor, me corrija, porque eu realmente estou aprendendo. E falo isso é porque eu estou aprendendo, não é querendo ser humilde, não, viu? Eu fico preocupada com pessoas que estão dentro do transtorno, e fico pensando sobre isso, sobre o transtorno, eu estou falando do transtorno do autismo, sim, não dos outros. E eu fico pensando sobre isso e vejo como vai ser no futuro. Me preocupo muito no futuro dessas pessoas ser tão dependente do outro e não se entender como pessoa. Eu acho que uma das coisas que mais me pegou no que o senhor estava hoje falando e que eu ouvi no podcast foi justamente isso, o eu, entender quem eu sou. Isso me pegou, assim, em cheio. Você pega todo mundo, né, Missilene? Aqui, hoje, a gente está fazendo esse seminário com o Vitor, que está
da literatura, né? O Vitor teve Uhum. formação em filosofia, já deu aula de filosofia, agora está em outro setor, que é literatura, que teve esse contato aqui com esse livro, professor universitário aqui da UFS, e que entrou para fazer essa parte externa, porque eu mesmo, lendo esse livro, fica desagradável, é bom o leitor externo. Se passar no entendimento de quem não é quem escreveu, é como se estivesse assim, aprovando o material que está ali, né? Ele é bem didático, ele é um pouco difícil, mas não é tão difícil. Então, o Vitor está hoje no 5º encontro, ficamos de fazer durante esse ano 26 encontros, apresentado a próxima vez o 6º capítulo, mas com uma leitura de livro, né? Então, estou te dizendo isso porque a parte clínica, que de vez em quando a gente comenta, temos um caso de autismo, nós estamos acompanhando tem 5 anos, está muito interessante, mas não está sendo feito nesses dias agora, porque agora nós estamos fazendo esses YouTubes que vão ficar salvos para depois, para quem quiser fazer essa leitura desse capítulo 5, sozinho, comprou o livro, né? Aí pega o YouTube e acompanha a leitura. Ah, agora estou entendendo melhor. Facilitar o leitor. É um trabalho que o Vitor, nós estamos fazendo em conjunto com ele aqui da UFS, tá bom? Agora, essa parte clínica, que por enquanto ficou suspensa, a gente vai retomar, tá? Porque já tivemos aqui várias pessoas que trouxeram, né? Só para você ter uma ideia. Uma assistente social de Santa Catarina pediu um dia como você veio hoje, apareceu de uma vez só, depois nunca mais veio, ficou tão chateado. Adel, está na mesa a arma, está ali, todas as provas. É igual a Maria G, aquela que se matou porque roubou um potinho de creme de leite. É só você assinar aqui que você vai receber um salvo-conduto, réu primário. Não fui eu. Adel, por que ela se sente uma fracassada, né? Todas as detentas nunca foram elas. Daqui a pouco, na audiência, eles falam assim, a senhora foi pega, está aqui a câmera, ao ver a sentença, 8 anos de prisão. Ô, sua burra, por que você não assinou? Quem é o eu? Tá vendo? Eu perguntei a ela assim, se fosse você assinaria? É uma pergunta maldosa, mas também precisa ser feita, né? Não sei se ela entendeu que estava duvidando dela ou se ela entendeu mesmo que a Virgem Maria gravidou de Jesus, assim, com Deus, porque José ficou em silêncio. José aguentou, carregou o segredo da família. Porque se ele podia sair, a Maria não engravidou de Deus porcaria nenhuma, ela apareceu grávida aqui, eu assumi a minha mulher. Então, vira um mito, assim, que você também depois não quer ser impura, né? Ninguém quer ser impuro, principalmente mulher. Então, tem uma marca, assim, a impureza na mulher é uma tragédia, né? A Lady Macbeth lavando aquelas mãos a vida inteira, porque é uma mancha de sangue que não tem na mão mais. A impureza no feminino é uma questão séria. E precisa, assim, por que eu não sei quem é meu eu? Porque você não vai admitir nunca a impureza da alma, da imagem, né? Coisa simples, tá? Mas ninguém vai querer mostrar em público também, tá? Então é um problema isso, né? Você vai ser julgado e condenada, vai assinar um papel. Você tem coragem? Não fui eu. Mas está aqui na sua frente, mulher. Não me desrespeito. Estou dizendo que não fui. Ela morre com a imagem íntegra. Ela vai presa assim mesmo, íntegra. Não foi ela que se condenou, foi o juiz. Ela vai presa, não foi ela, foi o juiz que prendeu. Então, você consegue explicar isso? E admitir a culpa, né? Ô, Vitor, você pegou esse pedacinho aqui de graça, assim, vamos dizer, no meio desse final do expediente, vou terminar agora, mas você vê como que a autoimagem, o narcisismo, ele pode ser uma coisa meio que psiquiátrica, assim. Invalida o trabalho da assistente social. Assim, eu me sinto uma fracassada. Recebo do Estado para atender essas pessoas e não consigo convencer nenhuma delas a assumir a responsabilidade. Prefere ser prisioneira lá. Tá? Então, bicho. Aí, o narcisismo aí é dessa maneira, né? Sim. Faz parte, tá? Tem que saber assim, são seres humanos também, né? Porque admitir e depois carregar essa mancha. Isso, assim, o Vitor Hugo tem esse ponto, não tem lá no Miseráveis? Que o Jean Valjean rouba um pão?
Sim. Conhece esse romance? Vitor? Conhece, né? Conheço, li há muitos anos atrás, eu li. Roubou um pão, foi preso e vai sair da cadeia com uma mancha. É um romance que o Vitor Hugo faz, Os Miseráveis. É isso. Encerrar por hoje, então. Agradecer aqui a Ellen, né, que veio, esteve junto. Maria também. E que se quiser comentar alguma coisa, Maria. Maria é advogada, está, por enquanto, acompanhando. Veio pela segunda ou terceira vez. Eu trabalho com a clínica, mas trabalho com o jurídico. Encerrar a gravação e dar uma boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigado.